A paz do Senhor, irmãos. Hoje, 21/11/2019. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse dia e por tudo que Ele tem nos feito, pelo que Ele tem nos concedido, pela nossa família, pelas vitórias, pelas bênçãos, pelas situações difíceis, pelas adversidades, porque na adversidade que Ele está sempre mais perto de nós. Porque a palavra dele diz que quando passarmos pelas adversidades, Ele estaria conosco. E Ele vai livrar, nos livrará e nos honrará. Então, nesse dia, eu quero trazer uma palavra, mas um testemunho, né? Não é nem praticamente uma palavra. Vocês têm acompanhado, os irmãos, amigos têm acompanhado aí no canal da missionária Sara. Podemos ver que um testemunho, irmãos, que eu coloquei um testemunho falando quando eu estava numa casa abandonada, que o meu ex-marido foi embora, foi para um local, né? E o Senhor me apareceu e me falou sobre para onde o que eu deveria fazer e por que estava acontecendo aqui. E bem na verdade que eu fui para o estado, outro estado, e cheguei lá e o Senhor me levou para um local e Ele disse que eu chegaria naquele local e eu seria cuidada por outra pessoa. Mas eu estava numa obra, trabalhando. Ele sabia, Ele conhece meu coração, Ele sabe todos os nossos pensamentos, as nossas condições. E então, eu disse assim para o Senhor, Pai, como é que o meu marido está para um lado, o Senhor está mandando ir para o outro? E Ele disse para mim, só para que eu obedecesse Ele. E eu fui, e eu conheci essa juíza, a juíza que estava, no momento, estava tendo muito problema, dificuldade com a família, uma situação particular. E acabou, irmãos, que essa juíza tentou, como eu já disse no outro vídeo, até nos ajuntar, mas o coração daquele homem estava totalmente desguiado. Não, tá, tudo bem, eu não quero não, pode entrar com o divórcio. E então a juíza fez o divórcio. E eu permaneci ali naquele lugar quase 2 anos. E são momentos de aprendizado, momentos muito difíceis. E uma coisa que eu quero passar para vocês nesta manhã, irmãos, é que o momento mais difícil foi para que eu pudesse entregar aquela angústia dentro de mim, aquela raiva, aquele sentimento de vingança. O Senhor falou assim, o Senhor Jesus não falou que vinde a mim todos os que estão cansados e eu vos aliviarei? Pois sim. O que eu quero dizer para você é que a vingança pode estar dentro do teu coração. A mágoa está dentro de você. Só você sabe o quanto você sofreu ou está sofrendo. Mas o mais difícil é quando você é obrigado a desfazer disso. E os momentos mais difíceis que eu passei foi quando eu tinha que entregar esse sentimento para Jesus. E que eu tinha que perdoar. Essa era a minha maior dor e sofrimento. Porque quando você perdoa, você entrega para Jesus. Você entrega para Deus.
E todo o mal que aquela pessoa me fez, aquela pessoa te faz. Porque eu lembro, irmão, que eu estava casado, eu ia para a igreja, e tinha uma coisa tão interessante que dentro da igreja tinha uma mulher que ela estava assim, de chavequinho, dando em cima desse meu ex-marido. Ela mandava mensagem, ligava, chamava ele para lanchar, e tinha umas amiguinhas dela também. Ele era obreiro, estava lá no púlpito, e ele ficava até sem jeito quando ela chegava e sentava assim, começava a jogar um charmezinho, e ele ficava até sem graça lá em cima, o jeito. Mas foi muito difícil. Depois ele me falou que tinha outra mulher que estava apaixonada por ele. Irmão, foi muito difícil. E ele acabou me abandonando naquela casa, o qual eu já contei a história, certo? E Deus mandou eu sair daquele local. Falou comigo, se revelou para mim e falou que era necessário eu passar por esses abandonos. Pelo que ele tinha na minha vida, era necessário. Que isso era permissão dele e eu tinha que passar por isso. E então, eu fui embora. Quando eu cheguei lá, com o tempo eu conheci outra pessoa. Só que nesse ponto, a juíza já tinha entrado no divórcio, já tinha me divorciado. E eu não conhecia, eu não sabia, irmãos. Na verdade, eu não sabia aonde eu estava pecando, o que eu estava fazendo de errado. Eu não sabia, mas Deus sabia e estava dirigindo meus passos. Eu quero ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, no verso 15. Diz assim: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Existem duas cláusulas, a qual o que nós professamos a nossa fé, nós podemos nos divorciar, que é a infidelidade, que está lá em Mateus capítulo 19, 9, fala sobre a infidelidade. Que a pessoa querendo, isso não é um mandamento, né? Que não é tipo assim, você pode divorciar, não é que Deus deve, não é que você deve divorciar, mas você pode divorciar neste caso e tocar sua vida, casar com outra pessoa e tocar sua vida. E a outra é em 1 Coríntios, capítulo 7, 15. Fala sobre o abandono irremediável. E foi aí que eu acabei conhecendo outra pessoa e casei. Mas essa outra pessoa era como se fosse minha alma gêmea. Porque a gente tinha o maior prazer de sair para conversar. Nós conversávamos. A gente não era só casado, não era só marido e mulher, a gente era amigo. Eu lembro que uma das coisas que ele mais gostava era de sair, fazer compra no supermercado. Você sabe que marido não gosta de estar mexendo com isso, homem, né? Alguns, né? Eles não gostam muito, eles são muito impacientes. E ele amava sair para fazer compra comigo. A gente se dava muito bem, era muito amigo, conversava, saía tudo. Saíamos. Só que ele, irmãos, começou a acontecer umas coisas estranhas. Ele começou a não querer mais ir para a igreja. Nós lia a Bíblia junto, orava. Todo mundo bem, todo mundo tranquilo, feliz. Para mim ali era a minha realização. Não, meu maior desejo era ter uma família, ter meu esposo. Mas mesmo assim a gente se dava bem, a gente não brigava, não tinha discussão. Eu não gosto de briga. Eu sou um tipo de pessoa que se você fizer qualquer coisa comigo,
e eu ficar magoada ou triste com você, dura no máximo 3 dias. Após 3 dias eu não me aguento. Esse negócio de ficar intrigado, eu não aguento. Não aguento não, porque primeiro eu estou aqui com o Senhor e Ele que nos cuida, nos é. Então, irmãos, e a gente tocou nossa vida, mas ele começou com as coisas estranhas. Ele não saía da frente do computador, do telefone, tinha umas coisas estranhas. Aí um certo dia eu vi realmente que tinha uma coisa estranha, porque ele não queria mais orar, ele não lia mais a Bíblia, não ia mais para a igreja comigo, e ele tinha o maior prazer de me deixar lá e me buscar. Mas ele não queria mais. E um dia ele estava dormindo, estava deitado assim na cama, e eu cheguei assim perto, aí eu vi uma mensagem assim, ele lendo essa mensagem, eu cheguei por trás e percebi que era uma coisa estranha, ele ficou todo nervoso. Aí eu esperei ele dormir. Quando eu esperei ele dormir, eu vou buscar, vou ver onde é que ele botou esse telefone, mas eu vou descobrir o que está acontecendo com ele. E eu esperei dormir. Quando eu vi que ele estava ali roncando, aí peguei o telefone. Eu peguei o telefone e descobri que ele tinha uma namorada aonde a mãe dele morava. A gente morava num estado e a mãe dele estava em outro. E é interessante que quando ele foi tirar as férias, ele não quis me levar. Ele não quis que eu tirasse as férias junto com ele. E ele estava namorando com uma mulher, e essa mulher parece que era da igreja também. E pelas conversas que eu percebi ali, ele estava prometendo casamento, mas ele estava casado comigo. E ele prometendo casamento, e não veja a hora da gente ficar junto de novo. Então uma coisa assim, porque ele já tinha ido 2 vezes de férias para casa da mãe dele. E ele, com essa ilusão, né? Porque o homem casado com um inimigo na mente dele, ele faz isso. O homem sem Deus, quer dizer. E então depois eu liguei para ela, anotei o telefone, liguei para ela. E eu disse, querida, essa situação bem que está acontecendo nesse telefone, essa mensagem, você com ele, a gente nunca falou em divórcio. Ele está enrolando você. E você está se envolvendo em um casamento de uma pessoa. Aí eu comecei a conversar com ela. E ela foi e disse, não, ele falou que vocês têm muito problema e que ele vê que você é frágil e ele fica com medo de você fazer alguma coisa com você e ele vai se sair aos pouquinhos de você. Mas antes disso, cheguei lá, acordei ele, vem cá, é por isso que você não quer ir para a igreja? É por isso que você não quer, você está agindo estranho? Eu lembro que ele ia para a rua, para algum lugar, e ele chegava sem paciência. Eu estava fazendo as coisas em casa, limpando no final de semana, porque a gente trabalhava, os dois trabalhavam a semana todinha. E ele ficou sem paciência e já me tratando mal, ele já começou a mudar comigo. Já após 5 anos de casado, 4 anos, foi. E então, eu descobri que ele estava tendo um relacionamento, uma namorada, já tudo de plano casar e tudo. E eu cheguei com ele e conversei, mas o que negócio é esse? E ele foi, não sei o que, não sei o que. Depois eu liguei para essa mulher, disse, olha, deixa eu orar por você. Irmão, é muito difícil. Eu fui orar por ela. Você é da igreja? Não sei o que e tal. Ele me enganou, não sei o que. Então tá, deixa eu lhe falar. O inimigo, ele faz isso. E as mulheres, tem muitas mulheres que elas são tão carentes, tão necessitadas, que elas acabam caindo na lábia de qualquer um. Então, o que foi que aconteceu? A gente conversou, tudo que eu tinha de conversar com ele, a gente resolveu em 3 dias. De lá, tipo assim, se eu chegar aqui, não, eu vou te perdoar, eu perdoo. Eu nunca mais toco no assunto, porque eu li lá em Isaías, capítulo 6, se não me engano, quando Deus fala sobre os nossos pecados. E ele diz assim, e dos teus pecados eu nem me lembrarei mais. E eu aprendi, e nessa situação Deus me ensinou isso. Ele falou assim, se eu dizendo, pai, tá doendo, tá doendo, ele disse, perdoa. E eu disse, pai, mas como é que eu vou perdoar?
Ele me traiu enquanto eu estava indo para a igreja, trabalhando, lutando para a gente ter uma vida melhor. Ele estava fazendo coisa errada. Ele disse, eu não te perdoo os seus pecados. Aí eu fui aprendendo. Ali para mim foi uma lição. Passei. Cheguei, sentei com ele assim, na ponta da cama e disse, olha, eu te perdoo. Mas desde que você volte para Deus. Para a gente tocar nossa vida adiante. E nunca mais, na hora que acontecia qualquer brigazinha pequenininha, ou seja qual for, eu nunca joguei aquilo na cara dele. Missionário, você esqueceu? Não, dói. Esquecer do ponto de trazer para cá, para estar jogando na cara. Mas aí, depois que você perdoa aquela dor de mágoa, de tristeza, sai do seu coração, perdoei, passou. Irmãos, um ano depois, ele me chamou e sentou bem assim na cama e disse assim para mim, olha, na vez que aconteceu aquela situação, né, que você me pegou eu fazendo coisa errada e você me perdoou, eu fui para casa, ele ainda voltou lá na casa da mãe dele ainda, acho que conversar com essa mulher, não sei, era em outro estado. Então aí ele disse, eu disse, mãe, eu não volto porque ela sempre vai jogar na minha cara, sempre vai jogar na minha cara aquilo. Eu não vou. E depois ele voltou, porque a mãe dele insistiu. Ele voltou e a gente ficou tudo. Aí voltamos da nossa amizade, ele voltou para a igreja. E ele sentou e disse assim, olha, eu quero te pedir perdão mesmo do fundo do meu coração e ver que você é uma mulher totalmente diferente, você é uma pessoa que você faz o que você prega. O que você prega naquele púlpito, na igreja, por onde você vai, você cumpre. Você nunca jogou na minha cara 1 ano, Sara, a gente está vivendo tranquilo, e você nunca jogou na minha cara aquelas coisas erradas que eu fazia. Eu disse, olha, eu fui falar Isaías para ele. Eu disse, olha, se o próprio Deus perdoa os meus pecados, ele não fica jogando na minha cara, dizendo, olha, tu estava lá bebendo, olha, tu estava se prostituindo, olha, tu estava fazendo coisa errada. Quem sou eu? Então eu aprendo com o Senhor. O Senhor tem que ser nosso professor, tem que ser o nosso orientador, tem que nos ajudar, nos ensinar, e nós temos que obedecer e fazer. E me abraçou e ficou feliz. Pronto. Irmão, durou pouco. Não sei se foi 1 ou 2 meses. Eu sei que ele teve que viajar, a gente estava na empresa, nós morávamos nessa empresa. E eu tomava conta lá do almoxerifado, trabalhava, e ele trabalhava nos caminhões pesados, aqueles caminhão muque. Então ele viajou para uma obra em um local bem distante. Assim que ele viajou, 1 semana depois, eu comecei a sentir umas coisas estranhas. Eu comecei a acordar no meio da noite, como se minha mãe tivesse chegado assim, disse, levanta, vai orar. Levanta, vai orar, teu marido está fazendo coisa errada. Mas é porque o Espírito Santo, ele se apresenta para a gente, eu falo assim, assim, com uma pessoa, com alguém conhecido, para que a gente não se assuste. E eu lembro que eu estava dormindo, e era sonho ou visão, eu lembro que minha mãe chegava assim, batia, levanta, vai orar, que o seu marido está fazendo coisas erradas. E eu só virei para o lado, eu vou dormir. E foi tão forte nesse dia que me deu uma dor de barriga. Do nada apareceu uma dor de barriga. Eu tive que levantar. Fui ao banheiro e depois eu fui orar. Senhor, o que é que está acontecendo? Aí eu fui orar. E 1 semana eu passei um sufoco. Aquilo vinha dizendo que ele estava fazendo coisa errada. E eu comecei a olhar, está acontecendo alguma coisa com você. Liguei para ele. O que está acontecendo com você? Está acontecendo alguma coisa. Eu estou tendo um sonho estranho dizendo que você está fazendo. Eu não disse que estava fazendo coisa errada, porque senão ia parecer que estava agindo, que eu estava impressionando. Está acontecendo alguma coisa com você? Porque eu estou com um pressentimento estranho. Aí, não sei o quê. Aí depois ele me ligou. Outro dia ele ligou, olha, aconteceu uma coisa muito ruim, se você me perdoar, nunca mais na minha vida, nunca a gente vai se separar. Nunca, nunca, nunca. E eu vou fazer de tudo para que a gente viva bem, nosso casamento seja tudo feliz. Eu disse, pronto, ele está fazendo coisa errada. Irmãos, e o maior sonho dele, o que ele dizia, né, o que ele apresentava, que o maior desejo dele era ser pai.
E aconteceu que eu fui acometida de miomas no útero e retirei o útero. Foi porque eu fiz 2 cirurgias. Fiz uma cirurgia de raspagem. Com 3 meses depois, apareceu novamente, aí que eu sentia dor. Então, como já tinha tido pessoas com câncer na minha família, aí eu fui aconselhada para fazer esterectomia. E fui fazer. E eu casada com ele. E ele chorou, sofreu e tal. Porque a gente não ia ter filho. Não, mas a gente vai adotar, não sei o quê. Tá, tudo bem. E nós convivendo, tranquilo, amigo, conversando. E então ele foi essa viagem, começou a me contar que tinha umas coisas assim. Quando ele chegou, eu lembro que ele chegou, ligou para mim, olha, eu tô chegando. Eu fui abrir o portão da empresa para ele entrar, que a nossa casa era lá no fundo da empresa. Irmão, era tão sofrido, porque para lutar ao lado dele, eu lembro que era durante a semana todinha eu estava lá na empresa trabalhando. E as pessoas, o dono da casa, não tinha vigia. Era eu que vigiava aquela casa, aquela empresa, que era assim, 60 de largura e 300 metros de comprimento. E era eu que cuidava daquela empresa, fechava o portão, era eu que abria o portão de manhã para o pessoal entrar e fechava quando todo mundo ia embora. E era 1 quilômetro, era quase 2 quilômetros da cidade. Eu ficava sozinha em Deus. Eu paguei um preço muito alto para que a gente estivesse lutando, mas o maior sonho dele era ser motorista de caminhão, de guindaste, porque ganha até bem. Hoje o salário pode chegar até 15 mil reais, assim, nessa área. E então, eu e uns 3 cachorros Rottweiler. Eu cuidava, tinha que levantar de manhã, colocar comida para os cachorros, lavar a casa dos cachorros, cuidar desses cachorros. Quando estava precisando de medicação, chamava um veterinário. Ou quando eu que aplicava a injeção, aprendi a aplicar a injeção, o veterinário, o pessoal me ensinaram. Eu cuidava deles, era só eu, o Senhor e os cachorros lá. E ele viajou. Quando ele viajava, eu ficava só. Quando ele chegou, eu abri o portão, ele chegou e ele ficou no caminhão sem querer descer ali, ó, dizendo que estava tirando as coisas dele. E eu estava recém-operada, que eu tinha tirado. Quando ele chegou, desceu do caminhão, depois foi lá, nem tinha trocado de roupa direita. Ele disse, olha, eu fiz coisa errada, eu te traí de novo. Eu te traí de novo. E depois, com alguns dias, a mulher veio comigo me apresentar, dizer que estava grávida. Irmãos, nessa hora me fugiu o chão. Me fugiu o chão e eu lembro que a nossa casa ficava assim, a beira da casa assim, no fundo assim, era mato fechado. E eu lembro que nessa hora, o meu coração ficou assim arrasado. Imagine uma mulher que tem o maior sonho de ter uma família, de ter seu filho, construir a sua família, ter o útero retirado por mioma, por causa de mioma, em razão, e o seu marido chegar pela segunda vez dizer que lhe traiu e que a pessoa com quem ele lhe traiu está grávida. E eu e você é a missionária. A pessoa que aconselha o outro lá. A pessoa que faz a união acontecer. Você não pode fazer desunião, você tem que chegar lá e orientar. E nessa hora eu escutei uma gaitada muito grande lá dentro do mato, assim, sabe? E o diabo sorriu de mim. Sorriu, mas foi uma gaitada mesmo, assim. E nesse momento eu caí chorando, de joelho, assim, nos pés dele. Eu chorando, de joelho. Aí ele tentava me levantar, ele começou também a chorar. E eu chorando, não tinha nada que me aliviasse ali, porque eu era mulher traída, o qual o marido tinha traído, e a mulher disse que estaria amante, agora estava grávida. A pessoa com quem ele me traiu. E pior, essa mulher era mais velha do que a mãe dele. E aquilo foi um terror aquele final de semana. Quando foi na segunda-feira, o dono da empresa chegou e eu chamei ele, que ele era como se fosse era um amigo próximo, um senhor de idade. Chamei ele, falei para a esposa dele o que estava acontecendo.
E ele perguntou: o que é que você quer que eu faça? O que é que eu posso ajudar vocês? Eu disse: não, o senhor pode, se tiver algum trabalho, leva ele para distante. Eu quero que ele fique distante de mim, enquanto eu vou pensar o que eu vou fazer. E mandou ele com poucos dias, mandou ele para uma cidade mais longe ainda, para ele trabalhar nos caminhos. Ele passou, não sei, foi 3 ou foi 4 meses. E eu fui orar. Durante aqueles meses, meu joelho no chão, e eu pedindo: Pai, arranca-se de mim. Me diz o que eu devo fazer. Pai, arranca-se de mim. Só que eu orava e dizia: Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, restaura a minha vida. Senhor, restaura o meu casamento. Não deixe o inimigo destruir a minha vida de novo com o meu marido. Senhor, restaura o meu casamento. E eu pedindo restauração, restauração, restauração. Depois, não sei se lembro se foi 1 mês ou foi 2 meses, apareceu um anjo. Eu estava dormindo. E eu lembro que esse anjo apareceu. E o anjo falou assim, que ele era da parte de Deus. Disse, assim, como já faz já alguns anos que isso aconteceu, em 2016, foi 2011. E eu lembro que o anjo disse assim: eu vou tirar ele da tua vida, porque ele é uma pedra de tropeço na sua vida. Ele é uma pedra de tropeço. Esse aqui que vai cuidar de você. Essa pessoa bem aqui que vai cuidar de você. E essa pessoa vai te amar. E o amor que você vai ter por ele é como pai, e ele vai te amar como filho. E eu lembro que eu vi um senhor branco, do cabelinho branco, um senhor de idade, cabelinho bem branquinho, e um anjo mostrando: ele vai cuidar de você financeiramente, do teu sentimento, vai cuidar de você de todas as formas. Esse aqui que eu tenho para você. E um senhor de idade. E eu lembro que eu estava sentado numa cadeira como se fosse uma poltrona, tipo assim, como se fosse uma... Sabe aquelas cadeiras de princesa, de rei, de rainha? E o anjo chegou e falou para mim que aquele que ia cuidar de mim de todas as formas, que aquele ia me amar de todo o coração, ia me proteger de tudo, mas que aquele marido, ele ia tirar da minha vida, porque ele era uma pedra de tropeço na minha vida. E ele tiraria. O anjo foi e me deu. Eu lembro que foi o anjo que trouxe. E depois eu acordei, né? Lembrei que eu fui. Depois eu saí contar. Minha família toda sabe dessa história. Gente, que coisa estranha. E depois de um tempo, o Senhor foi tirando aqui do meu coração aquela raiva, aquela mágoa, e eu perdoei, fui perdoando. Eu aprendi ali o que é realmente o verdadeiro amor. O amor é aquele que você ama além. É quando você ama alguém que não merece. O amor é aquele que você protege alguém que não merece ser protegido. Estou falando nesse ponto. Assim, não merece no sentido do que ele pode fazer por você. Porque ele me machucou, me maltratou, me traía. E eu sempre estava ali perdoando, protegendo. E então eu tive que amar o amor que vinha de Deus para com ele. Eu lembro que eu liguei para minha irmã, Raquel, e eu disse para Raquel o que estava acontecendo. Eu chorei nesse dia, chorando. Ela disse: olha, você vai perdoar. Você vai levar ele, nem que seja arrastado para o céu contigo, mas ele vai. Você vai, você tem que engolir isso. Isso aí é... E então ela começou a me dar conselho. E eu disse: mas e aí? Eu só sei, irmãos, que ele viajou, passou esses 3 ou 4 meses distante. E nesse intervalo de tempo, ele descobriu que era uma mentira, que essa mulher, ela estava com pilantragem e tinha até um amante, um namorado dela, alguma coisa assim, que estava tipo assim, para tirar dinheiro dele. Então, ele voltou de lá, mas ele não voltou assim tão satisfeito, feliz não, porque a partir do momento que eu fiz a cirurgia que retirou meu útero, a esterectomia, ele ficou meio frio comigo. E então passou aquele tempo, ele voltou, mas ele nunca voltou normal, ele sempre ficava assim meio distante.
Aí foi quando ele viajou de novo, eu saí da empresa e eu fui para uma casa próxima e a gente ainda passou ele foi pro mesmo local, aí chegou lá e ele começou a namorar com outra mulher, lá nesse lugar. E eu sem saber de nada, e Deus conversando comigo que ia tirar ele. E esse anjo apareceu e falou, pronto. Depois, quando ele voltou a viagem lá, 12 meses depois, quando ele voltou, aí foi quando teve um acontecido que eu tive que vir para São Luís, no Maranhão. E o Senhor chegou antes, eu lembro que ele estava numa reunião e eu lembro que tinha várias pessoas, estava o meu pastor, estava o Senhor, assim, tinha uns 3 homens, tudo velhinho, aí roupinha branquinha, o cabelo deles era branquinho. Aí eles estavam em uma reunião conversando ao meu respeito, e isso no sonho. E eu fui chamada na reunião, me chamou e me mandou sentar e disse assim, olha, você vai para outra cidade que você ainda não sabe o qual, e você vai voltar, você vai para outra cidade, e foi lá que eu descobri que era para mim voltar a estudar. E eu disse, meu Deus, mas eu estava eu lembro que eu tinha 11 anos de idade e eu tinha estudado até a 3ª série. E ele disse assim, ó, você vai sair daqui, você vai para outra cidade. E apontou para o meu ex-marido assim, apontou e disse, e esse homem aí, vou retirar ele do teu caminho. Vou retirar porque ele é uma pedra de tropeço na tua vida. Vou retirar ele da tua vida. E você vai ficar nesse lugar. E por um tempo você vai ficar só. Falando assim em questão de relacionamento. Você vai ficar só. E eu vou tirar ele da tua vida. E você vai se preparar nesta cidade. E eu lembro que disse que eu ia para outra cidade, que eu não sabia qual, que eu ia ser preparada nesta outra cidade. O que ele ia tirar. E foi em intervalo que aconteceu uma situação com a Raquel, que ela entrou um marginal na casa dela e ela foi assaltada e ele deferiu tiro, quase ela morre, mas graças a Deus, eu já contei esse testemunho aí. Deus deu uma chance para ela. E eu tive que vir para São Luís nesse acontecido. Aí ele disse assim, o meu ex-marido falou assim, ó, visto que eu sempre vou ficar viajando, fazendo essas viagens, eu quero morar num local, vamos morar num local perto da tua família, porque lá não tinha família minha. Quando eu viajar, você ficar em casa, ter alguém contigo. Aí a gente pagou o aluguel, ele pediu conta da empresa, pagou um carro, alugou um carro, trouxe nossas coisas tudinho para São Luís, de Belém para São Luís. Aí o carro veio trazer as coisas e a gente veio de ônibus, nós dois. E com 3 dias que chegamos aqui em São Luís, eu lembro que eu tava tão feliz, tava na casa da minha mãe, tava aqui, a minha mãe tinha vindo de lá também, o meu irmão tinha acabado de se formar em medicina, e a gente tava numa casa, tava todo mundo feliz, só não tinha dinheiro, mas tava todo mundo feliz. E com 3 dias depois ele disse assim, olha, eu vou passar uma semana na casa da minha mãe lá em Tocantins. Arruma minhas coisas. Aí eu arrumei a mala dele, coloquei a roupa que ele poderia precisar. E mãe, eu estava tão distraída e nem percebi que ele foi por trás, colocou as roupas dele tudinho novamente, as outras roupas, e ele só deixou o que ele não queria. E no dia da viagem, eu fui com ele até no terminal rodoviário, meu irmão também foi, e eu estava com um sentimento tão estranho dentro de mim. Um sentimento muito estranho. Era como assim, eu olhava para ele, parecia que a gente ia se ver pela última vez. Ele subia no ônibus, descia e me beijava, e agarrava, batia foto, não sei o quê. Eu disse, olha, você tome cuidado, porque eu estou com um sentimento tão estranho dentro de mim. É como se a gente fosse se ver pela última vez. Eu estou sentindo isso. E era o Espírito Santo que estava já me dizendo qual era a intenção dele. E ele pegou e o ônibus foi embora. 3 dias ele estaria de volta. Ah, não chora não, daqui a uma semana eu estou aqui de volta. Tá. Irmão, passou 3, 4, 5. E eu liguei para lá. Quem atendeu foi minha sogra. E eu disse, minha sogra, meu marido tá aí. Ah, ele viajou.
Para onde? Viajou lá para o Pará, resolver, parece que deu um problema num documento dele, ele foi lá. Aí eu disse, e minha sogra, quando ele voltar, ele vai voltar para aí para onde a senhora ou ele vem direto para cá? Ele disse, minha filha, ele não vai mais voltar aonde você está. Ele foi te abandonar. Ele vai se divorciar de você. Que eu fui despachado pela minha sogra. E eu comecei a chorar. Né? Porque eu já tinha perdoado ele de 2 traições pesadas. Porque a missionária tinha que continuar ali. A serva de Deus tinha que dar exemplo. E então eu chorei. E fui orar. E o que o crente vai fazer quando ele está sendo atacado, principalmente na família? Dobrar o joelho, orar, jejuar. E eu comecei a orar, dobrar o joelho. E eu estava no 3º dia jejuando, chorando e orando. Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, olha o que aconteceu. Senhor, me diga, restaura o meu casamento. No 3º dia, eu lembro que eu deitei. Assim que eu deitei num quartinho na casa da minha família, lá vem um anjo. Esse eu não estava, eu não estava dormindo, eu estava assim meio sonolento. E o anjo chegou e disse assim, pare com esse sacrifício. Porque bem foi avisado a você quando você estivesse em outra cidade, que ele ia ser tirado da tua vida, por ser uma pedra de tropeço. Pare com esse sacrifício, porque ele não vai ser atendido. E eu lembrei, irmão, caiu a ficha. Eu lembrei, meu Deus, é verdade. O Senhor falou para mim que eu ia para outra cidade e eu ia estar só por um tempo nesta outra cidade e ele ia tirar aquele homem que era uma pedra de tropeço na minha vida e que eu estaria nesse local para ser preparada para uma obra que Deus tinha na minha vida. E pronto, depois eu me assustei, levantei e passei água no rosto e pronto. Eu lembro que depois disso, uns 10 dias depois, meu irmão chamou assim e disse assim, tu nunca amou aquele homem? A gente tinha 6 anos de casado. Ele disse, por quê? Porque você está bem, feliz. Ele nem sabia do que estava nos bastidores. O Senhor é assim, irmãos, Ele cuida da gente, Ele nos protege. Você está pensando que Ele não se preocupa com o teu sentimento? Que Ele não se preocupa com o teu bem-estar, com seus filhos? Com os seus estudos na faculdade ou no colégio? Você pensa que Ele não se preocupa com o seu cargo lá na igreja? Ele sabe tudo. Só que o Senhor, Ele tem planos para você. E os planos do Senhor, para que a gente alcance esse projeto na nossa vida, o que acontece? Nós temos que passar por situação difícil. É doído, é. É doído, mas é uma escola. Nós temos que passar por isso. E eu lembro, irmãos, que no dia que eu cheguei, que eu estava lá num salão, meu irmão tinha mandado ajeitar meu cabelo no salão do amigo dele, e foi quando eu descobri que esse meu esposo tinha só me deixado na casa da minha mãe com as coisas, tudo, e me abandonou, foi embora. E então, eu chorando, aí meu irmão, o médico, né, eu tenho um irmão caçula, um médico, depois eu vou contar essa história ainda, muito linda essa história, tudo, Deus, é Deus, irmão, Deus, puro Deus, tudo aconteceu quando meu pai começou a dobrar o joelho e ensinar seus filhos a andar nos caminhos, e Deus começou dando vitória. E esse meu irmão saiu, ele disse o que aconteceu, aí eu disse o que aconteceu, ele ficou zangado, aí ele saiu, quando ele saiu, rapidinho ele voltou, ele me deu um papelzinho, um cartãozinho. Até hoje eu tenho esse papel. Ele foi numa escola que ficava por detrás da nossa casa, uma escola particular. Aí onde poderia fazer o curso do EJA. E ele disse assim, voltou e disse assim, olha, pare de estar sofrendo com questão de relacionamento, com negócio de homem. Me deu papel, vai estudar, se matricula nessa escola, deixa que eu pague as mensalidades. Pare com isso. Essas pessoas assim não vale a pena. E eu peguei aquele papel. No outro dia eu fui lá e fiz a matrícula. E eu disse para a senhora, disse assim, olha,
Mas eu lembro que eu estudei, eu tinha 11 anos de idade. Eu tinha 11 anos de idade. E eu lembro que eu estudei a terceira série. Ela disse, ó, vamos fazer umas provas, vamos fazer uns testes. Você vai estudar aqui uma semana, 2 semanas, porque no caso tinha que ser o curso todinho. Os estudos só num. O EJA, aquele programa. E então eu fui, cheguei com ela e disse, tá, aí, irmãos, foi difícil, mas eu consegui. Eles fizeram umas provas, colocaram e eu passei nas provas e comecei a estudar. Eu estudei 1 ano. Depois eu voltei lá no interior, numa cidade, no interior lá, onde eu tinha tido... Aí eu falei as minhas situações, minhas condições, aí eles pegaram umas 5 provas, disse, ó, sente bem aqui numa sala cheia de gente, um monte de mulher conversando. E eu fui fazer aquelas provas ali, como se fosse a prova do 4º ano, do 5º, do 6º, até o 7º. E eu comecei a fazer. Aí eu fui, sentei aqui na sala mesmo, eles, todo mundo olhando ali, conversando, e eu fiz as provas rapidinho, entreguei para ela. Aí ela disse, muito bem. Foi e me deu a documentação para que eu pegasse trouxesse para essa outra escola. Trouxesse lá para essa outra escola. E eu trouxe. Cheguei, completei, estudei, pronto, ela está aqui. Está aqui o seu diploma. Tudo direitinho, tá? Aí eu fui, irmãos, me matriculei. Meu irmão, eu fui com a minha cunhada, a gente me matriculou numa... Minha irmã, fui com ela na faculdade e matriculei. E lá ela a gente fez o cadastro FIES, foi antes de acontecer essa coisa todinha, né? E eu fui, tudo. Pessoa que não estava lá dentro da sala. Todo mundo ali poderia achar assim, que era normal, mas para mim era muito espetacular. Para mim ali era a realização. Meu Deus, o que eu estou aqui fazendo nessa faculdade, na sala? Para mim. Então, irmãos, nenhum dia da minha vida que diz assim, a Sara faltou hoje, aconteceu alguma coisa com ela. Mesmo doente, eu lembro que deu zika, chikungunya, mas eu estava lá. Eu lembro que no tempo que eu tive chikungunya, a sala todinha ficou só do outro lado, eu fiquei sozinha. Ninguém queria pegar chikungunya, o zika. E eu tava sentado lá, gente, eu tô com zika e tal. Aí o pessoal passava todo pro outro lado, assim, todo mundo espremido, ficaram até gente de pé ali, mas não chegar perto de mim. Mas eu tava lá. Eu estava lá. E aquilo começou. E Deus, e hoje vai fazer quase 5 anos. E eu já fiz as provas, as últimas provas, vou fazer o resultado. Mas esse ainda não é, viu, aquele testemunho que eu ia lhe contar, uma situação aí que Deus me mostrou, viu? Isso aqui é só para chegar, para que vocês tivessem o entendimento. E nesse período que eu passei, esses 5 anos, porque não foi só 5 anos, foi em 2012 ou 2013, não foi 5 anos, porque eu ainda tive 2 anos de estudos para chegar até aqui, para me matricular na faculdade. Eu lembro que eu sentia solidão, eu sentia assim, eu cheguei aqui na igreja, era estranho, você chega num local estranho. Eu comecei a esfriar, eu sentia que Deus não me amava, e eu comecei a me desviar, porque eu comecei a dar atenção às coisas do mundo, aí comecei assim, só irmãos que eu lembro que eu tentava ter um outro relacionamento, conhecer outras pessoas, mas eu lembro que acontecia tanta coisa estranha. Eu conheci uma pessoa, a pessoa maravilhosa do mundo, estava tudo bem, olha, vamos assumir o nosso compromisso e tal, nunca mais eu vi a pessoa. A pessoa chegasse, eu gostei da Sara, tá, vou casar com ela. Depois sumia. Desaparecia. Parecia assim, que na hora que alguém se aproximava de mim para tentar alguma coisa comigo, para a gente ter algum relacionamento, Deus pegava assim, a pessoa pela mão, botava dentro de um saco e levava, desaparecia. Tirava todo mundo da minha vida. Todas aquelas pessoas que vinham para atrapalhar ou assim,
Deus tirar, não ficava uma pessoa perto de mim. E eu fiquei. Aí que agora que eu descobri, há 2 anos, vai fazer 2 anos, que eu descobri. Porque o anjo me mostrou aquele homem, aquele senhor de idade. Eu creio, irmãos, que era Deus. Que ele estava dizendo, olha, é aquele que vai te amar, que vai te proteger, cuidar de você de todas as formas. É esse aqui que é o amor da sua vida. E eu vou tirar esse homem aí da tua vida, esse homem aí, teu marido, que é uma pedra de tropeço. E esse aqui que vai te amar. Ele me apresentou. E o senhor, muito bonito, eu vi ele assim de lado. Esse senhor, de idade, ele era branquinho, cabelinho branquinho. Um senhor de idade, disse que aquele homem ia me amar, que aquela pessoa que ia me amar, que ia me proteger, e o meu sentimento por ele era de filha, e o sentimento dele por mim era de pai. Era ele que ia me proteger e me amar. Ia tirar aquele meu ex-marido que só me fazia sofrer, me fazia vergonha e humilhação. E então Deus foi e fez tudo isso. E ontem eu entreguei minha última prova na faculdade. Vou esperar o resultado semana que vem, entregar também o estágio. E eu quero dizer com essa palavra que você não anda pela terra sozinho, se você quiser. Porque a gente só anda pela terra sozinho, ou só convive neste mundo só, quando a gente não reconhece o Senhor no nosso caminho. Quando a gente não quer aceitar. Deus está conosco. Deus está com você e te protege, te ama, e Ele quer o melhor para a sua vida. Mesmo que eu estivesse ali chorando, no chão, humilhada, Satanás sorrindo, dando gaitada, os demônios lá na beira daquele mato. Tá vendo aí a missionária, onde é que você está? Eu não tinha motivo nenhum. Meu maior sonho era ter minha família, ter um marido, ter meus filhos. E isso foi tirado. Tá bom, não é? Tá. E aí o que foi que eu fiz? Depois que eu cheguei aqui em São Luís, que eu descobri que por mais que eu tentasse me aproximar das pessoas, elas se eram afastadas. Era Deus me livrando, Deus me protegendo. Minha filha, vem aqui no seu caminho. Minha filha, é isso aqui. O meu plano é esse para você. Se saia desse povo, tá aqui. Eu quero que você termine seu curso, que você estude, que você me busque. É aqui que eu tenho para você. E é esse o testemunho lindo, forte, maravilhoso. Um pai protegendo um filho. Pai, como é que você protege seu filho, sua filha? Como é que você cuida do seu filho, pai? Da sua filha? É assim que Deus faz. Mas não adianta ficar choramingando. Você pensa, irmão, que eu ficava lá, tadinha de mim, eu vou me matar. Não, levante. Tadinha é uma obra, levante. Aqueles que são desprezados, que são abandonados, é esses que Deus busca. É aqueles que a sociedade, o povo não dá nada, levanta. Eu vou fazer você crescer, para que a glória de Deus se apresente na sua vida. Mesmo que a sua família não acredite em você, mas Deus acredita no seu potencial. Porque Ele te ama, foi Ele que fez você. Você tem que se levantar, e você é forte, você é filho do rei. Não olhe para a situação, a dificuldade. Deus te ama e Ele quer te dar vitória e Ele vai te dar vitória. Mas Ele precisa que você ceda, que você reconheça. E que você corra atrás, você lute. Você tem que lutar e vencer tudo isso. E Deus vai te dar vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque Ele é o teu único amigo, teu marido, teu filho, teu irmão, tua mãe. Deus é tudo. Lembra que Jesus falou? Jesus falou que o pai, a mãe dele, os irmãos deles, é aquele que dava ouvido à palavra dele. Então escute a palavra do Senhor. Tire a mágoa do seu coração, entregue a Deus. Tire tudo que não vem de Deus. Entregue, levante e vá para a batalha. Que você é um guerreiro, soldado valente. Amém? Senhor meu Deus, muito obrigado por esse dia.
porque Tu és o nosso Rei, Tu és a nossa força, não há outro além de Ti. O Senhor é o único, verdadeiro, poderoso Deus, soberano. Senhor, muito obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua grandeza. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor ajude este irmão que está passando por situações difíceis, que está precisando, Senhor, saber o caminho. Eu lhe peço em nome de Jesus que ajude esta mulher, fortifica os Teus filhos, assim como Tu tem me levantado, assim como o Senhor tem me fortificado. Em nome de Jesus, Senhor, traga esperança a este coração que está angustiado. Traga alegria a este coração, a esta mãe, a esta mulher, em saber que estamos aqui neste mundo só de passagem. Manassuvi cantaramanai, me canto, rebexinai. Oh, Deus de glória, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, eu te amo, Senhor. Nós te amamos. Seja bem-vindo, Senhor, neste momento, na vida do teu povo. Eu profetizo em nome de Jesus a tua graça sobre o povo, Senhor, sobre os irmãos, os inscritos nos canais, ou aqueles somente que vai ouvir a tua palavra. Manassubi, cantará, manassubi, oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Abençoa, Senhor, os irmãos. Nos edifica na tua casa, na tua palavra. Nos dá sabedoria, Pai. Nos dá conhecimento. Nos dá entendimento. Em nome de Jesus, muito obrigado, muito obrigado. Nos abençoa e nos protege de todo mal. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Que Deus abençoe, irmãos. Compartilhe o vídeo. Vamos fazer a obra de Deus mais e mais. Curta, irmãos. Se você gostou, se essas mensagens têm trago algo para você na sua vida, edificar você, faça isso para fazer o canal crescer, para outras vidas ser alcançadas. Nós temos que abençoar as pessoas. Nós temos que abençoar as pessoas. E você apenas passando um vídeo de um testemunho desse, quantos pensamentos positivos não vai surgir no coração, na mente dessa pessoa que está sem esperança, essa pessoa que está angustiada. Eu lhe peço, irmão, Deus tem nos colocado aqui, irmão, para que nós possamos ser instrumento na vida de outras pessoas, instrumento que Deus usa para abençoar as outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.